Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de metodologia de pesquisa e na aula de hoje, que é a primeira de 3 aulas, que trata de pesquisa interpretativista. Hoje eu dividi essas aulas em 3 e os vídeos provavelmente vão ficar curtos, porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente poder trabalhar sem ficar uma coisa muito cansativa. Então hoje a discussão é sobre aspectos ontológicos da pesquisa interpretativista em contabilidade. A gente vai usar uma bibliografia bastante extensa, tá? Mas uma boa parte dessa bibliografia ela compreende livros que eu deixo como sugestões para quem for realmente desenvolver uma pesquisa interpretativista. Eu acho que são livros que são importantes. Por exemplo, esse livro do Criswell, Projeto de Pesquisa, Método Qualitativo, Quantitativo e Misto. Ele é bom para qualquer tipo de projeto que você pretenda desenvolver, tá? É um livro bem completo, está em português, bem legal. Os livros do Miles e Huberman, é um clássico de análise qualitativa. E o livro do Patton, Qualitative Evaluation and Research Methods, também é um livro muito bom, tá? Além do nosso livro-texto do Ryan Scapens e Theobald, ok? Bom, e aí começa a nossa discussão. Por que, que alguém escolhe uma abordagem diferente do mainstream para pesquisa? Então, por que, que você iria desenvolver uma pesquisa que não é o mainstream? A primeira razão, a principal, né, a primeira, vamos dizer assim, a razão maior se refere à ontologia. E relembrando, a ontologia são as suposições que a gente faz, as crenças que nós possuímos em relação à realidade. Então, é a primeira, não diria decisão, porque crenças não são coisas que a gente decide, né? Mas é a primeira decisão, entre aspas, que a gente toma quando a gente vai fazer uma pesquisa. Na verdade, é o primeiro elemento que a gente deveria considerar. O que nós cremos, como nós acreditamos que as coisas acontecem no mundo real. E na pesquisa interpretativista, vamos relembrar aqui os 6 pressupostos ontológicos que Ryan e seus colaboradores apresentam. Os 3 últimos aqui se referem a uma abordagem, vamos dizer assim, caminham para um viés interpretativista ou idealista, na verdade, desculpa. Interpretativismo se refere a uma epistemologia. Então, as 3 dimensões ontológicas aqui, num contínuo, nós teríamos um extremo do realismo, e o 6, o extremo do idealismo. Tá? E aqui nós teríamos posições intermediárias nesse contínuo. Nós vamos nos concentrar no realismo, na perspectiva da realidade enquanto discurso simbólico. Tá? É uma concepção de realidade que ela pressupõe a existência de algumas estruturas estáveis e alguns aspectos que são construídos de maneira mais flexível. Então, os autores eles prosseguem explicando, né, o que é a realidade como um discurso simbólico. É uma concepção do mundo formado por atores humanos, que dão sentido à sua realidade. Então, dar sentido é um processo que ocorre na mente dos seres humanos, dos atores. Tá? Eles interpretam a realidade por meio de um processo de interação social, ou seja, por meio de interações com outros indivíduos e com objetos também, e com estruturas. Então, o mundo é formado por atores humanos que dão sentido à sua realidade por meio de um processo de interação social e negociação, os quais são possíveis por meio dos significados compartilhados, ou seja, dentro de cada grupo social existe um conjunto de significados compartilhados. Nós podemos pegar a contabilidade como um exemplo. A contabilidade é uma grande fonte de significados compartilhados. Só vocês pegarem os conceitos de contabilidade, que eles fornecem toda uma lógica de ação sobre o mundo. E pelas normas que são conectadas às pessoas, coisas e situações. Os autores prosseguem explicando que a realidade não é um conjunto de regras em si, mas ela está encapsulada nos significados e nas normas
que são criados por meio dessas experiências entre indivíduos, com eventos e situações. E por meio das interações sociais, nós, indivíduos, compartilhamos as nossas percepções e criamos uma percepção conjunta do que é o mundo, de como as coisas ocorrem. E embora esses significados e normas possam mudar com o tempo, por exemplo, a própria contabilidade, né, eles são bastante estáveis e terminam por estruturar a ação social. Então há uma pressuposição aqui de que algumas estruturas sociais, incluindo a linguagem e outras fontes de significados, elas são estáveis ao longo de um período de tempo. E elas estruturam a ação social, ou seja, elas restringem, elas direcionam, elas impactam, influenciam as ações dos indivíduos. Então, os significados e normas são a realidade da pesquisa social. Então, o objetivo da pesquisa social, os fenômenos de interesse da pesquisa social, são justamente esses significados e normas. E assim, essa abordagem pode ser usada para estudar o papel da contabilidade, por exemplo, em fornecer sentido às atividades organizacionais, fornecer normas de comportamento e estruturar práticas diárias nas organizações e na sociedade. Eu recomendo que vocês leiam aquele texto que eu coloquei no E-Disciplinas, que ele complementa essa discussão de o que é uma ontologia idealista dentro dessa perspectiva de realidade como discurso simbólico e como ela se aplica na pesquisa em contabilidade. Tá? Bom, como é que a gente vê isso na pesquisa? Como é que se aplica essa visão de mundo, né? Essa visão de mundo idealista definida aqui como realidade como discurso simbólico. Se a gente pegar e lembrar do artigo de Wilkinson e Durden e toda a discussão que a gente fez no início da disciplina sobre o estado atual da pesquisa em contabilidade, sobre o mainstream, a gente pode pegar uma questão aqui, uma pergunta, né? O que constitui uma boa pesquisa em contabilidade? O que é uma boa pesquisa em contabilidade? Isso existe de maneira objetiva? A definição, a percepção do que é uma boa pesquisa em contabilidade, ela não tem existência física, ela existe na mente das pessoas apenas. Então ela é exatamente um exemplo de um significado ou de uma norma que seria pesquisável com uma abordagem interpretativista. Então, por exemplo, o Wilkinson e Durden, eles resumem o que constitui uma boa pesquisa em contabilidade. Olha, é uma pesquisa, quando ela é definida, ela é caracterizada, ela é aceita como boa, quando ela usa um método de pesquisa, que é a pesquisa documental, quando ela desenvolve um modo de raciocínio quantitativo, usa uma escola de pensamento, que é a modelagem estatística, normalmente se restringe a uma área da contabilidade, que é a contabilidade financeira, e usa como disciplina base a contabilidade, a literatura, né, que na interface entre contabilidade, economia e finanças. Então, isso daqui é um arquétipo de uma boa pesquisa em contabilidade. Tá? Agora, como que isso surgiu? Como que isso é um evento natural, é um fenômeno que ocorreu naturalmente? Claro que não. Então, a gente tem todos aqueles artigos, aquela leitura prévia antes da disciplina, que explicavam ao longo do tempo como é que isso daqui foi se consolidando como uma visão preferida de boa pesquisa em contabilidade. Então, se a gente perguntar para as pessoas, o que é uma pesquisa de alto nível em contabilidade? Provavelmente elas iriam descrever, quem está na área iria descrever algo parecido com isso. Por quê? Então isso daqui é o que está na mente de muitas pessoas. Lembra do artigo de Wilkinson e Durden que eles desenvolvem um modelo de explicação. E esse modelo ele é bastante similar ao que o Ryan Scappens e o Theobald eles apresentaram naquela discussão sobre a ontologia da realidade como discurso simbólico. Então, num primeiro momento,
existia uma crença aqui na realidade, no âmbito institucional, lembra das fundações Ford Foundation, Carnegie Foundation, eles definiram, olha, o que conta, a pesquisa em contabilidade era normativa, eles, em algum momento formou-se a percepção de que a pesquisa normativa não atendia mais. A pesquisa ela tinha que ser mais científica. Então, o conhecimento que é válido é o conhecimento científico. Mas o que é um conhecimento científico? Isso precisava ser codificado. Então, várias fundações, vários atores institucionais injetaram, forneceram bastante dinheiro em universidades, em programas de pós-graduação, para eles se fortalecerem em uma linha de pesquisa que usa a economia neoclássica como base. Então, olha, o que conta aqui, num primeiro momento, tem um codificação, é o que eles chamam aqui o A, encode. Você definir os novos códigos de conduta. Então, os novos códigos eles se baseiam na percepção de que o que conta é conhecimento válido, é um conhecimento científico. Mas o que é um conhecimento científico? Como é que isso se aproxima da prática? Bom, é um conhecimento que é desenvolvido com base na economia neoclássica. Então, aqui nós temos aqui uma visão, uma regra, não chega a ser uma regra, mas é um princípio básico. Aqui é uma regra. Tá, e como é que a gente faz isso acontecer? Então, por meio de dinheiro, as fundações colocaram muito dinheiro, esse dinheiro foi direcionado para programas de doutorado, por exemplo, que começaram a formar pessoas com base nesse pressuposto aqui, nessas regras. Essas pessoas, então você tem uma disseminação das regras, e você teria a fase aqui, o momento C, que é o ator, aqui já no âmbito da ação, tá? O ator ele tem que tomar uma decisão. Ele replica as regras ou ele altera as regras. Então, a existência dos programas de doutorado, dos rankings de journal, forneceram incentivos muito fortes para a replicação ao invés do questionamento dessa regra aqui. E os programas de acreditação, ou seja, os programas que classificam as universidades de acordo com determinados rankings, os rankings de journals, os rankings de programas de pós-graduação, eles agem no sentido de objetificar uma visão de que essas regras, né, elas passam a ser, deixam de ser existir apenas na mente das pessoas e as pessoas passam a acreditar que elas existem de verdade. Então, o fato dos programas de pós-graduação repetirem um modelo de pesquisa, o fato dos journals mais bem ranqueados aceitarem determinados modelos de pesquisa só, e os rankings, os órgãos externos classificarem aqueles programas como os melhores, fazem com que, com o passar do tempo, um indivíduo novo que chegue agora, como vocês, por exemplo, quando alguém apresenta para vocês esse mundo da pesquisa e da publicação, vocês, quem não tiver um senso crítico um pouco mais apurado, aceita como dado que o que constitui uma boa pesquisa em contabilidade são esses elementos aqui. E que a não conformidade a esses elementos automaticamente significa que a pesquisa é de qualidade inferior. E isso passa a ter uma existência objetiva. Por quê? Porque as pessoas repetem isso a exaustão e existe toda uma estrutura social voltada para perpetuar essa visão. De modo que, com o passar do tempo, aquilo passa a ter quase que uma existência objetiva, que é o que se chama de objetificação. Ou seja, uma construção simbólica, o que constitui uma boa pesquisa em contabilidade, passa a ser vista como algo que tem existência objetiva. Tá? Então, isso é uma visão, esse modelo que o Wilkinson e Durden aplicaram no artigo, é um típico de uma pesquisa interpretativista que procura entender como os significados e as normas, com o passar do tempo, estruturam as ações dos indivíduos e, ao mesmo tempo, também,
um outro aspecto que é de bastante interesse da pesquisa interpretativista é como as ações dos indivíduos em determinados momentos alteram as regras. Ou seja, se um indivíduo aqui, na etapa C, decidir se rebelar, e se vários indivíduos simultaneamente decidirem se rebelar, pode haver uma transformação das estruturas sociais também. Tá bom? Bom, eu deixo como leitura complementar, então, aquela tradução que eu coloquei lá na área do aluno, tá? No E-Disciplinas, da abordagem interpretativista. E no próximo vídeo eu vou abordar a epistemologia da pesquisa interpretativista. Tá bom, pessoal? Obrigado, bom trabalho para vocês.